Nós estamos aqui reunidos para a defesa da Cristiane Mitsue Yata. O título da tese é Liderança Feminina e Experiência de Mulheres que se tornaram líderes em empresas de base tecnológica. A banca examinadora é composta por mim, professor Cristiano José Castro Almeida Cunha, orientador e moderador, pela professora Andréa Valéria Staio, doutora, professor Francisco Antônio Pereira Fialho, doutor, e dois membros externos, professora Simone Guise Freischütter e a professora doutora e a professora Marina Keiko Nakayama, doutora. Então, Cristiane, você tem no máximo 50 minutos para fazer a sua apresentação. Boa sorte. Se puder fazer em menos, melhor. Nós agradecemos. Eu vou passar, então, para a tela da apresentação, para que eu consiga iniciar. Só um instante, por gentileza. Já está na minha tela de apresentação, todos estão vendo? Ok? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu cumprimento os professores da banca, a professora Andréia, o professor Fialho, a professora Marina e a professora Simone, que estão comigo desde a qualificação. Muito obrigada. Cumprimento também a minha co-orientadora, ela não está online, mas eu faço menção, a professora Inara, e cumprimento o meu orientador, o professor Cristiano. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. A área de concentração da minha pesquisa é a gestão do conhecimento e a linha de pesquisa é a gestão do conhecimento organizacional. O título da minha pesquisa é Liderança Feminina, a experiência de mulheres que se tornaram líderes em empresas de base tecnológica. A agenda da apresentação, eu começo falando do problema, dos objetivos, passo para a abordagem metodológica, apresento os resultados alcançados, as considerações finais e encerro com as recomendações para estudos futuros. Em relação ao objeto da pesquisa, as empresas de base tecnológica são consideradas ambientes mais masculinos e, portanto, ainda mais difíceis de ter mulheres ocupando posições de liderança. Dentro das empresas de base tecnológica, a gente tem a liderança e o objeto da minha pesquisa é a liderança feminina dentro das empresas de base tecnológica. A definição de empresas de base tecnológica, ou EBTs, elas são empresas que realizam esforços tecnológicos significativos e concentram as suas operações no desenvolvimento de novos produtos. O conceito de liderança da minha pesquisa é o de Oakley, onde liderança é o processo de influenciar outras pessoas a entender e concordar sobre o que precisa ser feito e como fazê-lo, e o processo de facilitar os esforços individuais e coletivos para alcançar objetivos compartilhados. O conceito de líder também é trazido pelo Wilco, onde líderes são pessoas que ocupam posições nas quais se espera que elas desempenhem o papel de liderança, mas sem nenhuma suposição sobre o seu comportamento ou sucesso real. Existem duas teorias que foram muito importantes na minha pesquisa. A teoria do papel social e estereótipo de gênero fala que as divisões de tarefas aconteceram pelas estruturas físicas de homens e mulheres. Homens mais fortes e mulheres com uma estrutura física mais frágil, capazes de gerar e nutrir filhos. Foram criados, então, os papéis sociais e, com isso, os estereótipos de gênero que foram passados de geração para geração e, obviamente, impactaram nas organizações. A outra teoria é a teoria da congruência dos papéis, que trata do preconceito em relação às líderes mulheres sendo percebidas como tendo menos potencial para liderar do que os homens. Elas sentem, então, a incongruência entre ser feminina ou ser líder. É o que a literatura traz como double bind. Quando essas mulheres exercem a liderança, elas sofrem um efeito negativo, uma reação negativa da sociedade, que a literatura denomina como efeito backlash. Com a evolução da tecnologia, não se justifica mais a divisão das atividades, das tarefas, baseada na estrutura física de homens e mulheres. Conceitos como a liderança Shakti, mais recente, surgem então. Shakti, para os yogis, os praticantes do yoga, é uma energia que proporciona evolução no mundo.
Nela não tem mais a dualidade masculino e feminino, ou seja, todo ser humano tem dentro de si polo com características femininas e o polo com características masculinas. E um líder Shakti é aquele que usa características desses dois polos para ser um líder mais completo. As influências na liderança feminina são divididas em 3 fatores. Os fatores sociais, que representam o meio social no qual as mulheres estão inseridas, os fatores organizacionais, que representam a cultura das organizações, e os fatores individuais relacionados às percepções que as mulheres têm sobre si mesmas. Esses fatores se interrelacionam. Os fatores sociais influenciam nos fatores organizacionais e nos fatores individuais. Esses fatores individuais, por sua vez, sofrem influência também dos fatores organizacionais. Esses fatores, eles podem atuar como facilitadores na liderança feminina ou como barreiras. Os fatores sociais como facilitadores trazem, por exemplo, a influência positiva da família para essas mulheres. Como barreiras, eles estão relacionados às crenças e expectativas que a sociedade tem em relação ao papel das mulheres. Os fatores individuais como facilitadores, aquela percepção que a mulher tem de si própria, estão relacionados com a atitude positiva e otimista dessas mulheres. Como barreiras, eles trazem os comportamentos autolimitantes. Os fatores organizacionais como facilitadores falam da cultura organizacional com equidade de gênero e como barreiras, a cultura organizacional masculina. Em relação às barreiras organizacionais, a maior parte da literatura traz o nome dessas barreiras com o termo glass, vidro em inglês, para significar que essas barreiras existem, mas elas não são visíveis, são barreiras transparentes. O teto de vidro, ele trata do fato de que a mulher enxerga altas posições de liderança, mas ela não consegue ascender a essas posições de liderança. O elevador de vidro compara os homens alcançando posições de liderança subindo de elevador, enquanto as mulheres vão de escada. As paredes de vidro falam das barreiras existentes para movimentações laterais dentro de uma organização quando as mulheres já ocupam posição de liderança. O penhasco de vidro acontece quando as organizações que estão passando por alguma dificuldade contratam as mulheres e elas não percebem que ali existe um penhasco no qual elas podem cair. O chão pegajoso funciona como se as mulheres estivessem grudadas ao chão, impedidas por vários fatores de ascender à posição de liderança. E o labirinto posiciona a liderança no meio de um labirinto e as mulheres vão por caminhos mais ou menos tortuosos. Algumas se deparam com as paredes desse labirinto, mas o importante aqui é que não existe um caminho reto. Quando esses fatores eles representam muito mais barreiras, como traz a literatura, do que facilitadores, a gente tem menos mulheres ascendendo a altas posições de liderança. Consequentemente, existem menos modelos para liderança feminina e esse ciclo não virtuoso da liderança feminina é formado. Eu realizei uma revisão sistemática do conceito de liderança feminina em empresas de base tecnológica, tanto em base tecnológica. Os objetivos da minha pesquisa foram: objetivo geral, compreender as experiências nas trajetórias profissionais de mulheres que se tornaram líderes em empresas de base tecnológica, e como objetivos específicos eu tive descrever as experiências de mulheres no processo de se tornarem líderes em EBTs, identificar os facilitadores e as barreiras com as quais essas mulheres se depararam durante as suas respectivas trajetórias e identificar como essas barreiras foram superadas. Em relação à abordagem metodológica, eu classifiquei a minha pesquisa tendo a visão de mundo no quadrante do paradigma interpretativo. A realidade foi trazida à tona pela experiência dessas mulheres. Tratou-se de um estudo qualitativo e a abordagem narrativa me permitiu, de fato, ter acesso a essas experiências. A coleta de dados aconteceu em empresas de base tecnológica localizadas em Florianópolis e Grande Florianópolis. Foram 7 mulheres líderes em EBTs entrevistadas. A estratégia para conseguir ter acesso a essas mulheres foi o Snowball e funcionou muito bem. E o instrumento para coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada.
Para preservar a identidade dessas mulheres, eu fiz uma homenagem a mulheres que foram importantes na história. Então, homenageei a Lamar, a Karen, a Maria, a Ana, a Curri, a Grace e a Keller. O perfil das entrevistadas em relação à experiência de liderança variou de 5 a 25 anos. Apenas uma delas tinha a posição de gerente. Até pelo número reduzido de mulheres que a gente tem ocupando altas posições de liderança, nós mantivemos o depoimento, a experiência, o relato da Keller na minha pesquisa. As demais entrevistadas, todas elas estão no topo das suas respectivas organizações. Para a análise dos dados, eu utilizei a análise temática, porque importava para mim muito mais o que essas mulheres disseram do que como elas disseram. E depois eu percorri, conforme sugere Brown e Clark, todos os passos, indo e voltando, mergulhando nos dados para fazer a análise temática, até, enfim, gerar o relatório final com os temas encontrados nesses relatos. A partir de agora, eu apresento esses temas, resultantes das entrevistas com as mulheres líderes em EBTs. São eles: a inserção das mulheres na área de tecnologia, o processo de se tornar líder, as influências na liderança, as estratégias para ultrapassar barreiras e, por fim, a inexistência de barreiras. Eu vou apresentar cada um deles. Eu trouxe pelo menos um depoimento para enriquecer a apresentação. Claro que o texto da tese está muito mais rico, mas aqui, por uma limitação de tempo, eu trouxe apenas uma citação. Em relação à inserção das mulheres na tecnologia, deixa eu voltar a apresentação para a tela cheia, para mim que tinha saído. A inserção das mulheres na área de tecnologia, apesar da área de tecnologia representar o futuro, essas mulheres foram inseridas nessa área por diversos fatores. A influência de terceiro, por exemplo, foi o que aconteceu com Lamar, onde a gerente do restaurante na qual ela trabalhava disse: olha, o restaurante vai fechar, eu sugiro que você vá para a área de tecnologia, porque essa área representa o futuro. O rumo natural aconteceu no caso de Curri. Ela tem uma formação, um mestrado e um doutorado na área de tecnologia e resolveu, com seu marido, abrir uma empresa nessa área. O potencial futuro da área de tecnologia foi observado por Ana, que já trabalhava fazendo intercâmbios de vagas para essa área de tecnologia. E ela escolheu, para trabalhar, uma empresa que estivesse começando, porque na visão dela, essa empresa de tecnologia serviria como um laboratório, nas palavras dela. A necessidade de escalar o negócio aconteceu para Maria. Sem a tecnologia, por melhor que fosse o seu negócio, ela não ia conseguir atingir um maior número de pessoas. O próximo tema, o processo de se tornar líder. Aqui eu investiguei se essas mulheres sentiam que tinham perfil para liderar e depois se elas tinham interesse em liderar. Todas as entrevistadas afirmaram, dando exemplos de, desde mais novas, elas percebiam que tinham perfil para exercer a liderança, mas nem todas tinham desejo de se tornar líder. A Maria, por exemplo, disse que nunca teve essa vaidade, nunca achou importante liderar. Bom, se essas mulheres, não na sua totalidade, tinham o desejo de liderar, mas estavam exercendo ali, estavam ocupando uma posição de liderança, eu investiguei como é que elas se tornaram líderes. O desejo de fazer as coisas acontecerem foi trazido por Maria. A mesma que disse: olha, eu não tenho vaidade, eu não tinha o desejo de liderar. Mas ela percebeu que se ela quisesse fazer as coisas acontecerem, ela precisaria liderar. O desejo de contribuir com o crescimento da empresa e a paixão pelo negócio fez com que a Lamar pensasse: bom, eu não sou dona dessa empresa, mas eu quero contribuir com o crescimento dela. O entendimento do jogo corporativo trazido por Karen, comparando a um videogame, ilustra essa trajetória de como ela se tornou líder. Bom, uma determinada etapa cumprida, eu vou para o próximo passo, e assim ela construiu a sua trajetória de líder. O crescimento junto com a empresa, a Ana, que escolheu entrar numa empresa de tecnologia que também estava começando as suas atividades, proporcionou a entender mais da operação, do processo das áreas, o que facilitou o caminho para a liderança. E o caminho natural trazido por Keller, com a formação em jornalismo, que diz: olha, eu tinha as habilidades necessárias, demandadas para exercer a liderança, como, por exemplo, a comunicação. O próximo tema encontrado: influências na liderança. Os fatores que influenciaram as trajetórias dessas líderes entrevistadas, eles foram classificados em fatores sociais e fatores individuais. Não houve menção a fatores organizacionais.
Eu apresento a partir de agora os fatores sociais como barreiras e facilitadores, os fatores individuais como barreiras e facilitadores e o impacto desses fatores individuais como barreiras. Os fatores sociais como barreiras, as influências negativas da família apareceram. Mulheres são incapazes, por exemplo, para Karen, ela foi criada numa família onde as mulheres diziam para ela, uma mulher de sucesso é aquela que se casa com um homem rico. Então, para ela, as mulheres não tinham uma capacidade. O sucesso era dado pelo outro, ou seja, esse outro marido rico. O contra-exemplo da mãe foi trazido por Keller, que tinha na sua mãe uma pessoa uma dona de casa e que dependia financeiramente do marido. E a Keller disse, não é isso que eu quero para mim. Em relação à idade, houve barreiras tanto por essas mulheres serem mais novas, algumas delas, quanto no caso da Maria por ser mais velha. No seu ramo de atuação, quem espera ser encontrado conduzindo a empresa é um homem por volta de 30 anos. Ter que provar a sua competência, a Grace relatou que em várias ocasiões ela ia demonstrar numa reunião o seu produto, e ela precisava investir um tempo enorme antes da reunião, provando que ela tinha competência antes de fato apresentar o seu produto. O machismo, alguns casos foram relatados. Aqui a Lamar teve inclusive uma reunião onde um colega engenheiro chamou a diretoria da empresa junto com a Lamar e disse, eu não admito que ela ganhe o mesmo que eu sendo engenheiro. São aquelas expectativas que a sociedade tem que as mulheres não vão ocupar determinados cargos ou exercer determinadas funções. A figura materna, a Karen, exemplifica dizendo que em alguns momentos os seus funcionários a demandam muito mais como mãe do que como líder. E o preconceito de outras mulheres, também trazido pela Karen, menciona, inclusive, que é um preconceito mais difícil dela contornar. É como se essas mulheres não conseguissem ver o sucesso das outras sem destruir esse sucesso. Em relação aos fatores sociais como facilitadores, apareceram as influências positivas da família. A competência independe do gênero. A Ana foi criada numa família onde o seu pai, inclusive, dizia, eu te criei igual menino. Para ela, então, independente no exemplo da Grace, a família criando, dizendo, você é competente, você é capaz, inclusive ajudou em momentos futuros da sua carreira, onde ela teve que se posicionar perante altos executivos, por exemplo, e ela não teve receio nenhum, ela se sentiu confiante. O Educada para Vencer, segundo a Keller, colocando o seu pai como uma figura que a incentivou a se desenvolver, inclusive patrocinou esse desenvolvimento, ela fala fortemente dessa figura masculina, desse exemplo, educando-a para vencer. Em relação aos fatores individuais, aquelas percepções que as mulheres têm em relação a si próprias, como barreiras, apareceu acreditar que o seu trabalho não é bom o suficiente e se sentir uma fraude. É a síndrome da impostora, né? A Maria, inclusive, traz que as mulheres tendem a achar que sabem menos do que os homens. Elas não se candidatam para uma vaga se não preenchem 100% dos requisitos. Mesmo quando tudo está bem, elas ainda são abertas como uma fraude. O receio de não ser aceita, aquela expectativa que a sociedade tem de que mulher tem que ser doce, tem um papel feminino ali para ser executado, a Keller diz, eu tinha muita dificuldade das pessoas não gostarem de mim, de eu não ser querida se eu exercesse a função de líder. E a dificuldade no equilíbrio entre trabalho e família é a dificuldade de equilibrar os vários pratos, e a síndrome da Mulher Maravilha aparece, principalmente no trazido por Grace. Quando a mulher se torna mãe, ela quer de fato ser uma excelente mãe e continuar entregando os resultados profissionalmente da melhor maneira possível. Esses fatores individuais, como barreiras, geraram impactos nessas mulheres. A Lamar e a Ana, por exemplo, tiveram dificuldade em pleitear ou assumir o novo cargo. A Lamar relata que uma das maiores dificuldades que ela ainda tem é a de negociar o próprio salário. Os fatores individuais como facilitadores, a resiliência apareceu no relato dessas mulheres, inclusive criada ao longo das suas trajetórias por situações que elas vivenciaram. Teve o caso do filho da Maria com uma leucemia ainda pequena, e depois disso ela adotou a seguinte postura, se ninguém morreu, está tudo certo.
A infância difícil da Karen, que também criou o que ela chamou de casco duro. A Grace traz para a gente aqui um posicionamento de que se existem barreiras, ok, elas estão aí e elas precisam ser enfrentadas. As barreiras não devem limitar o avanço das mulheres. Contornar as barreiras também apareceu como um facilitador. A Lamar fala de vezes que ela teve um filho do cliente sendo levado para ser apresentado para ela e que ela tirava de letras, cantadas, as piadinhas. A Karen fala que quando ela tem um negócio que ela precisa fechar e ele vale a pena, ela contorna essas barreiras também, porque ela precisa fechar esse negócio. Não se comportar como vítima ou se autolimitar ou se limitar também apareceu como um facilitador. É deixar aquele mindset de vítima, é não colocar, não justificar no fato de ser mulher, eu ser coitada e por isso eu não vou ascender a altas posições de liderança. Abrir mão de ser aceita ou ter unanimidade. A gente viu que essas mulheres, que algumas delas tinham receio de não ser querida, aqui elas já passam a adotar um comportamento de que se exercem uma posição de liderança, vão em algum momento tomar decisões difíceis e não vão ser unânimes, vão ser impopulares em algum momento, mas que isso permeia a liderança. Ser humilde e criar empatia, eu trago um pouco do que nós falamos sobre liderança chat. Não há problema entre exercer a liderança, mas também ter humildade e criar empatia, o exercício dos dois polos. Se conhecer, né, a questão do autoconhecimento também como facilitador, quando a mulher se conhece, ela sabe os seus pontos fortes, se conhece, ela sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e consegue trabalhar melhor os pontos fracos para exercer a liderança. Distanciar-se do problema e manter o foco na solução. A Maria adotou o caminhar quando ela precisa resolver algum problema. E ela diz, eu caminho pensando na solução. Então, a gente viu que esses facilitadores, os fatores individuais como facilitadores, trazem, de fato, a atitude otimista, mais positiva dessas mulheres. Penúltimo tema, as estratégias utilizadas para ultrapassar barreiras. Nós temos aqui investir em formação e aquisição de conhecimento como primeiro tema, primeira estratégia. Os homens entraram antes no mercado de trabalho. Isso é um fato e não tem como mudar. As mulheres tentam diminuir essa lacuna investindo em formação e aquisição de conhecimento. Ter um coach ou mentor foi mencionado pelas entrevistadas. Algumas privilegiam mulheres como mentoras, porque elas pensam que essas mulheres vão entender melhor, vão criar empatia, porque entendem melhor as situações pelas quais elas passam. Outras disseram, não, importa para mim é a competência. Se é homem ou se é mulher, pode ser mentor. Pode ser contratado por mim como mentor, né, nas palavras delas. A Karen, inclusive, tem um mentor agora de 83 anos, porque ela disse, o meu objetivo é tratar as picuinhas, é colocar de fato o que realmente importa. O próximo estratégia, formar um time de profissionais competentes. A Lamar trouxe para a gente que, nesse momento que ela formou o seu time, ela se sentiu, de fato, na posição de gestora, porque e ajudou a superar barreiras, porque aquele time foi escolhido e capacitado por ela. Participar de redes de relacionamento, também uma estratégia utilizada. Essas redes não necessariamente na mesma área de atuação dessas mulheres, mas são redes de apoio onde elas podem ir, conversar, ter acesso a outras mulheres que também passaram por problemas e saíram e superaram dificuldades. Por fim, a inexistência de barreiras. Esse é um tema interessante, porque dos estudos que eu li, que eu tive acesso para a minha pesquisa, eu posso afirmar que nenhum deles eu li relatos ou li alguma menção à inexistência de barreiras. E essas mulheres, quando relataram para mim as suas trajetórias, em alguns momentos elas também disseram, olha, nesse caso eu não tive barreira, e mencionaram os motivos. O estilo de liderança foi mencionado, por exemplo, por Maria, dizendo que ela faz uma liderança muito de compartilhar, de co-criar. Por isso ela não tem barreiras com os sócios e com a sua equipe. O crescimento junto com a empresa fez a Ana entender a operação, as áreas da empresa com essa equipe. A formação e conhecimento, enfim, o fato da Curie ter um mestrado e um doutorado na área ajuda ela a se posicionar em qualquer ambiente, mesmo aqueles mais masculinos. Ela não teve barreiras com sócios, não, porque está ela e o marido, mas com os investidores,
Parto para as minhas considerações finais. A área de tecnologia não foi a primeira opção de atuação profissional de todas as entrevistadas, apesar de representar o futuro. Liderar foi uma necessidade que foi aparecendo ao longo da trajetória dessas mulheres. Os estereótipos de gêneros e aquelas expectativas que a sociedade tem dos papéis femininos ainda aparecem como barreiras. Dentro da família, a figura do apesar de investir em formação, a síndrome da impostura ainda é vivenciada. O equilibrar os vários pratos continua sendo um desafio. Elas trouxeram as estratégias para ultrapassar barreiras, falando dos mentores, da formação profissional, de investir em formação profissional e na formação do time e no uso das redes, e mencionaram, como a gente viu em considerações finais, me ajudam a cumprir os objetivos da minha pesquisa. As recomendações para trabalhos futuros são aumentar o número de mulheres pesquisadas, realizar pesquisa em empresas de base tecnológica em outras regiões geográficas, estratificar características do público pesquisado, incluir a visão dos homens sobre as barreiras para a liderança feminina e explorar a influência da figura masculina. Por fim, algumas lições que eu aprendi e que eu tenho exercitado no meu dia a dia e sempre penso nas ricas histórias dessas mulheres. Da Lamar, o ser gigante na vontade de vencer, da Keller, a manter a leveza, a força e a gentileza ao mesmo tempo, uma coisa não exclui a outra. De Curie, ser acessível mesmo sendo referência na área de atuação. Da Karen, ser direta e objetiva não vai significar que eu quero ser dura com os outros. Da Ana, o ser firme sem ser arrogante. Da Maria, se ninguém morreu, o resto todo tem solução. Eu lembro dessas mulheres, ainda bem que essa defesa não está... eu estou muito emocionada agora que essa defesa não está aberta, ela está online, eu já estou super emocionada. Mas da Grace, eu priorizo o que é importante e eu sigo em frente. Bom, aqui eu... Cristiane, está me ouvindo? Oi, professor. Você não quer levantar um pouquinho e tomar uma água? Eu estou bem, professor, fica tranquilo. Eu acho que eu cumpri o tempo. São só aqueles últimos slides que me remetem mesmo à história dessas mulheres, e eu lembro do que nós passamos juntas ali. Ok. Você não precisa tomar água, tá bem? Então... Não, eu estou bem, eu estou com minha garrafinha aqui, eu estou toda equipada. Ok. Então, podemos continuar. Eu vou manter a ordem do mais externo para o mais interno. Convido, então, a professora Simone Fresch-Schuster a fazer suas considerações, trazer suas considerações e arguições. Sim. Bom, boa tarde de novo, então, a todos os colegas. Boa tarde, Cris. Mais uma vez, obrigada, professor Cristiano, e a você pelo convite. Sempre uma honra esse aprendizado, sempre uma oportunidade muito rica para mim também. Eu vou ser, conforme o professor Cristiano me chamou a atenção no nosso teste, eu vou tentar ser bem objetiva, que é difícil para mim às vezes, mas eu vou tentar ler, inclusive, eu fiz o parecer, mandei resumo do parecer, viu, professor Cristiano, para o senhor. Muito obrigada, professor. Eu vou complementar algumas coisas, né? Então, assim, quero te dar parabéns pela apresentação objetiva, né, e de uma sistematização incrível, assim como aparece no teu trabalho. E interessante, chama a atenção da gente para ler e faz muito bem ler a tua trajetória como pesquisadora. Então, fiquei bem feliz mesmo de poder estar agora na tua defesa final. Eu considerei que o tema, né, não há nem necessidade de repetir isso, mas assim, super atual, super importante para a área das empresas que tu pesquisaste, como tu bem mostra nos gaps de pesquisa ali na tua tese. E todo o teu trabalho ele foi assim, construído numa lógica de originalidade para mim, né? Tem se debatido e discutido muito liderança feminina, mas eu acho que a delimitação do teu tema, né, ele foi muito bem focado, coerente com a área de conhecimento que vocês estão, do programa,
Então, vejo que é uma contribuição realmente original para a área, para os estudos de liderança, para o campo de conhecimento, e por isso eu acho que tua tese te credencia ao título que tu estás agora defendendo, tá? Bom, com relação ao documento em si, eu vejo assim uma leitura fácil, documento acessível, chama a atenção do leitor, prende, dá vontade de saber o resto das histórias, né, cada vez mais de cada uma delas. Então, me chamou muita atenção acompanhar as trajetórias dessas tuas sujeitas, né, dessas mulheres, e também a trajetória, assim, acho que o teu trabalho revela a tua trajetória como pesquisadora, a tua busca por ter um controle do processo da pesquisa, né, sistematizar toda a parte metodológica, a organização dos resultados, isso me chamou bastante atenção. Entretanto, eu tenho aqui alguns pontos, né, que eu acho que vale a pena chamar a atenção e talvez contribuir para o aprimoramento da tua tese. Vou oferecer essas contribuições, submeter ao teu crivo do teu orientador e dos colegas também. Então, uma observação, assim, fiquei contente que em alguns pontos da tese eu vi que tinham algumas contribuições da qualificação, que eu acho que tu buscastes, né, em cima do que a gente tinha colocado lá, então fiquei contente, assim. Mas aí, então, os pontos que eu acho que eu posso contribuir, tá? Ainda na tua contextualização, apesar da tua objetividade e tudo mais, que eu acho que já é uma característica tua, né, assim, de tentar ser sistemática na apresentação do tema, eu ainda senti uma certa falta daquela ideia que eu sempre falo de que, com base em toda a problemática que tu trazes, o que tu queres defender exatamente, em cima de toda essa articulação que tu fizesse, da questão da mulher nas empresas de base tecnológica, com todo esse contexto social que a gente tem, do ponto de vista de gênero, de inserção no mercado de trabalho, de carreira, eu ainda senti um pouquinho de falta disso, né? Então, depois eu vou mandar o meu parecer com essas complementações que eu faço aqui, com algumas reflexões que eu trago que talvez te ajude a fazer isso. Porque eu entendo assim, dentro de todas essas discussões contextuais, o que a Cris quer realmente defender ao estudar essa história dessas mulheres, né? No campo das empresas de tecnologia, o que pode ser mostrado a partir dessas interseções que tu fazes do contexto. Então, esse foi um ponto que eu acho que poderia ter um posicionamento mais teu ali no início já também, por ser uma tese. Eu sugiro também alguma adequação da pergunta e dos objetivos da pesquisa, mas aí eu vou te mandar também escrito. A única questão é que eu vou chamar atenção ali, não sei, fazer meu comentário em relação a teu conceito, né, da liderança como processo, que eu acho que poderia ser mais evidenciado. Então, em função disso, eu sugiro que um objetivo específico, por exemplo, é estudar a trajetória das mulheres no processo de se tornarem líderes. É assim que tu colocas, né? E aí isso vai justificar mais o que eu vou te sugerir para tu desenvolveres um pouco mais a ideia de liderança como processo, por conta também desse objetivo. E os demais objetivos específicos é mais questão de forma que eu vou te sugerir, e eu acho que não precisa aqui colocar. Então, com relação a essa perspectiva assumida da liderança que tu fazes, acho que tu traz o Yuki, né, que fala o conceito e tal, mas eu acho que poderia ser um pouco mais desenvolvida essa ideia, porque tu trabalhas, e agora até no final, olhando os teus resultados, assim, a liderança feminina como um processo de construção social, né? Por conta de todas as interações, de todas as relações que elas fizeram com a família, com a sua trajetória de vida, com a sua história. Então, acho que, do ponto de vista da literatura, talvez isso pudesse ser um pouquinho mais discutido ali na primeira parte da tua fundamentação teórica, né? Tu te posicionas, mas eu sugiro assim, né? Claro, se vocês acharem que é viável, trabalhar um pouquinho mais isso.
Bom, com relação, eu não conhecia a questão da liderança Shakti, é assim que fala, né? Eu fiquei com uma dúvida na forma como tu trazes esse conceito e essa abordagem, né? Tu falas que é uma teoria da liderança. Pode ser tratado como uma teoria da liderança ou aí é uma questão assim que eu fiquei, né, pensando. Ou seria uma nova abordagem de nova liderança, que poderia até a gente fazer uma discussão associada com teorias clássicas de liderança, como a teoria dos traços, como novas lideranças, enfim. Eu fiquei pensando, é um termo que tu podes usar, a teoria Shakti, como uma teoria realmente, né? Então, uma questão que eu trago é essa, se isso estaria, né, alinhado com a questão teórica da tese, enfim, tá? Também uma questão que me pegou na medida que eu fui lendo o teu trabalho, e daí tem a ver com a revisão teórica, mas também lá com os resultados, é que tu colocas que os fatores organizacionais não aparecem como barreiras, né? E aí eu fiquei pensando, isso não seria um ponto interessante para ser discutido? Por exemplo, será que não aparecem como barreiras por causa do tipo de empresa? Né? Porque na minha percepção, mas aí é a minha leitura, eu acho que eles aparecem ali, fatores organizacionais, nas falas delas, de algumas delas. Né? Talvez elas não entendam isso dentro de uma lógica como um fator organizacional, mas tem questões culturais que elas falam, né? Alguma coisa de gestão, por exemplo, a questão do salário, a questão da carreira. Então, assim, que estão associados também a fatores organizacionais. Eu fiquei pensando se isso também não poderia, mas eu estou falando isso agora, não tão em relação ao conteúdo da tua análise, mas questões que talvez te ajudem a pensar a produção depois, mais questões que talvez te ajudem a pensar a produção depois, fazer alguns recortes, né, em relação a isso que eu acho que é possível fazer, tá? Inclusive ali nos conceitos ligados a Glass, né, que eu acho que em algumas falas de algumas delas eu percebi aqueles fatores, não sei, na minha percepção, tá? Bom, e aí eu vou para a questão da metodologia, né? O que eu queria te sugerir, mais uma questão de forma, talvez um preciosismo meu, é que quando tu começas a trabalhar a parte a tua, assim, tu és absolutamente feliz na forma como coloca a metodologia. No teu projeto eu já tinha falado isso e eu acho que essa sistematização, esse cuidado que tu tens em todos os procedimentos, ele é muito didático, é muito instrutivo para quem lê o teu trabalho, para entender teu caminho, né? Então, considerando esse teu cuidado, a minha sugestão é que tu, de alguma forma, principalmente na parte que tu relatas as etapas da análise dos dados, né, ali das entrevistas, é que tu fizesse uma associação um pouco com os teus objetivos específicos também. Mais uma questão de formato, de forma, de tentar mostrar que todos os temas que tu estabelecesses na tua análise, eles têm um direcionamento, um encadeamento com os teus objetivos específicos. Por isso que eu digo que é um preciosismo, pode ser um preciosismo meu, mas em alguns momentos parece que foge, parece que tu estás criando outros objetivos dentro daquela descrição da forma como tu analisaste os dados, tá? Foi a minha sensação. Eu vou colocar isso também no relatório que eu vou mandar depois para o professor, para vocês, tá? Com relação à definição do grupo, né, de mulheres, eu achei super interessante a tua ideia, né, de fazer essa homenagem, como tu bem colocastes, né, às mulheres. Eu fiquei curiosa, já fui na internet para ver quem eram elas, eu achei muito bacana, assim, muito legal. Por isso que eu digo, a gente aprende muito mais do que contribui, né, nessas teses, enfim.
E eu também, mas aí uma observação com relação à definição desse teu grupo, e aí os resultados, até vou chamar a atenção agora, ali quando mostra o perfil, os fatores individuais, as idades, eu fiquei pensando se não daria também aí uma outra ideia, né? De fazer uma discussão em termos das características geracionais dessas mulheres, com o fato de não perceber barreiras, a forma como elas encararam eventuais barreiras pessoais ou na construção da trajetória dentro dessas empresas. Será que, pelas características e natureza dessas empresas, a gente não poderia também fazer uma reflexão em termos de geração dessas mulheres, pelas idades, né, elas acompanhando o nascimento dessas empresas e tal? Então, assim, como a gente diz, né, as viagens que a gente faz quando a gente está lendo um trabalho sobre isso, foi outra coisa que me chamou a atenção, tá? Aí, eu vou colocar uma questão, assim, uma sensação minha, além de tudo, né, do ponto de vista, eu já falei, da tua descrição do método, que tu colocas a questão de ser interpretativa a pesquisa, ou a epistemologia, eu fiquei pensando, por conta, será que não foi mais descritivo que interpretativo? Isso é um ponto, mas eu acho que foi uma sensação mais minha em função dessas análises que eu fiz de alguns temas que poderiam ser explorados no a partir desses teus resultados, né? Porque tem uma questão ali que tu ficas assim bastante amarrada em algumas categorias naqueles temas que tu trabalhas de uma forma um pouco sistemática demais em alguns momentos. Depois, quando tu vai trazer lá no final, nas tuas considerações finais, eu vi que não era isso. Não sei se eu estou sendo clara, mas, por exemplo, eu acho que tu poderias ter explorado alguns significados da descrição dos dados das mulheres, sabe? Das informações que elas trouxeram. É nesse sentido que eu queria dizer para ti. Tu descreves as falas, né, a partir dos relatos delas, e aí eu acho que depois, né, agora a partir daqui para frente, depois da defesa e revisando algumas coisas, talvez tu possa trabalhar alguns significados que estão por trás desses relatos, e aí chancelando realmente a tua epistemologia interpretativa. Mas eu vou ser mais clara quando eu te mandar também isso por escrito para colocar a minha sensação, assim, né? E aí, chamando atenção para mim, né, do que ficou em relação a esses resultados da tua pesquisa, me chamou atenção algumas coisas em termos da legitimidade da liderança feminina, masculina, por questões de poder, por questões da vaidade, né, de várias coisas que vão acontecendo, que estão por trás desses relatos dela, mas aí, como eu te disse, foi uma interpretação que eu fiz em algumas histórias dessas, né? E, inclusive, assim, me remeteu a uma discussão que hoje a gente tem lido bastante sobre supervisão abusiva e liderança tóxica, que daí em alguns relatos, a gente vai associando, né, essa questão, quando tu colocas a questão do papel social que é esperado, a congruência de papéis, então, porque algumas posições de algumas delas foram vistas como duras ou como rígidas, e se fossem vindas de homens, a gente já está meio que acostumado com a questão de o homem tem realmente, né? Isso culturalmente falando, obviamente, é óbvio, né? Mas então, assim, várias coisas que me remeteram à possibilidade de interpretação dos significados desses relatos. É isso que eu queria te colocar, mas foi uma sensação que eu tive que eu acho que tu podes depois pensar, né? Também pensei, Cris, que tu tens uma contribuição teórica e analítica interessante para fazer ao final dessa tua análise dos dados. E aí já trazendo para um lado mais objetivo mesmo, que talvez criar um quadro teórico, analítico
eu não gosto de falar muito em modelo de análise, mas assim, tu tens condicionantes ali do processo de liderança feminina que vão servir como referência para outros estudos, servir de quadro analítico, assim. Então, eu estou te sugerindo aqui também de tu pensares, ao final da análise, trazer algumas coisas, de repente fazer uma discussão, fazendo uma congruência entre as histórias. É isso também que eu acho interessante. Os fatores que apareceram nas diversas histórias, como que tu poderias trazer isso de uma forma como um quadro teórico, analítico, ou um quadro de referência para ajudar em outros campos de estudo, em outras áreas outras áreas de empresas, enfim, outros campos de análise também. Já finalizando, então, coisas que eu queria comentar, porque eu acho que realmente, né, como eu falei no início, tu estás credenciadíssima para o teu doutorado, o teu trabalho é, né, um trabalho de referência, na minha opinião. Eu queria, assim, eu gostei muito no final, essa coisa dos resultados, nas tuas considerações finais, a questão do recado às mulheres, porque eu acho que é uma contribuição bem bacana que tu vens, né? E o professor tem a disciplina dele de desenvolvimento de lideranças, então, assim, eu acho que vai muito ao encontro daquelas discussões que ele faz na disciplina, né? Acho bacana, acho que é uma contribuição super rica. A única coisa que eu consideraria, nas considerações finais, é que talvez tu não precisasse ser repetir algumas coisas pontuais que já estão lá nos resultados, tá? Mas isso também não influi, tá? Por fim, eu queria fazer uma consideração e até assim dizer que a tua reflexão final ali, a tua trajetória, o teu aprendizado e a tua emoção agora no final da apresentação, ela vai evidenciar a tua paixão, eu acho, né? Eu te conheci com a questão da tese, do doutorado, então, mas dá para sentir a paixão que tu tens pela tua profissão, o teu comprometimento como pesquisadora e o amor pela vida que tu tens, né, pelo que tu está fazendo. E nesses tempos isolada, também não quero me emocionar, viu, professor, mas eu acho que não tem como a gente não se reconhecer no teu estudo, né, em vários pontos. Eu sou servidora pública, tenho uma idade diferente da tua, sou mais velha, a nossa geração é distinta, né, a minha é a tua, mas assim, eu escrevi aqui que o teu trabalho deixa muitas lições também para a gente. Eu acho que não tem como a gente não se reconhecer. Eu me reconheci em várias coisas ali da minha trajetória. Não tenho liderança, mas assim, em alguns momentos eu tive. E aí eu resgatei várias coisas da minha história, assim. Então, pontos que a gente, de certa forma, seguiu e procura seguir, mas assim que questão assim da busca por esse conhecimento, para não parar dessa dinâmica de buscar o conhecimento independente da etapa da vida que a gente está, né? Não fazer as coisas ao acaso, né? Ainda sou pré-aposentada, mas eu ainda não quero continuar fazendo coisas não ao acaso, porque a gente tem que mostrar que a gente tem vontade de ter uma liderança independente de ser um líder, né? Mas de ter uma liderança onde a gente estiver, porque eu acho que a liderança vista, então, daí essa teoria, né? Ou essa abordagem Shakti mostra, né? Uma liderança diferenciada, sei lá, né? Para a gente evoluir também. Ser sensível ao grupo, ter disponibilidade afetiva para isso, que eu acho que é algo que a gente precisa construir. Eu vi isso na tua tese. A questão da maturidade também, que é um ponto que é importante, que tu trouxestes lá, que eu acho que não está só associada à idade, mas está associada às experiências, né? Uma coisa importante que me chamou a atenção também, que eu trouxe para mim, é a questão das mentorias do autoconhecimento, que foi super interessante ali nos dados, e eu acho que a gente tem que trazer para a gente o papel da família, né? Super importante. A não vitimização, que eu acho que a minha geração,
né, como mulher, a minha função, eu sou assistente social de formação, então tem uma lógica diferente na minha formação, sou do serviço social lá atrás, né, da assistência social realmente, quando não era ainda uma política pública. Então, coisa da vitimização foi outra coisa que me trouxe também. Enfim, todos esses aspectos subjetivos que me fizeram refletir, né, sobre o trabalho teu, sobre o meu, sobre o nosso, e que eu quero agradecer. Eu não tenho assim tanta contribuição para dar, mas queria te dizer mais agradecer do que trazer a minha contribuição, porque eu acho que a gente sempre está aprendendo aí com vocês. E mais uma vez, parabéns, muito sucesso. As questões pontuais eu vou mandar pelo relatório, que daí são mais sistematizadas. Assim. É isso, professor. Muito obrigada. E desculpa se eu falei muito. Professora Simone, a senhora nunca fala muito. Muito obrigado pelas suas belíssimas contribuições. É interessante que aqui nessa defesa a gente percebe claramente aquela dualidade do Antônio Damasio, né? Razão e emoção juntos na academia. Isso é muito bonito, muito bonito. Cristiane, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma resposta ao que a professora Simone colocou? Não, só o mais puro sentimento de gratidão. Só isso. Ok, muito obrigado, Cristiane. Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra para a professora Marina Nakayama, por favor, professora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Fico feliz de encontrar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Fico feliz de encontrá-los novamente. Agradeço imensamente o convite aí pelo professor Cristiano, a doutoranda Cristiane, né? E muito prazer de rever os colegas, os amigos. Dizer que realmente é uma experiência diferente, né? A gente sente muita falta de estar presente, e mesmo sendo uma apresentação muito, muito boa, eu ainda senti muita falta do presencial. Mas sintam-se abraçados, né? E espero poder, mesmo com uma certa dificuldade, estar sentindo uma certa dificuldade no virtual, embora já tenha bastante experiência com virtual, mas não em bancas, né? Eu vou tentar ser sucinta. Eu só tenho algumas perguntas para fazer. Primeiro, eu enviei uma avaliação, que na verdade eu quero fazer como está sugerindo também a professora Simone, de enviar o parecer mesmo formal ao final, depois da banca, que eu acho que é o mais razoável. Eu enviei antes devido ao pedido e também pela justificativa de que vocês poderiam resumir ou facilitar as dúvidas que a gente pudesse ter. Então, a minha pergunta é para o professor Cristiano, se vocês preferem já comentar alguma coisa da dúvida ou preferem que fique no final, depois que eu fizer os meus comentários. Professora, eu recebi o seu parecer, eu não passei o parecer para a Cristiane, mas eu acho bom a gente seguir mais ou menos como a professora Simone estava colocando. A senhora vai falando o seu parecer. Se achar adequado, pergunta para a Cristiane, ela abre o som dela, né, como a senhora achar melhor, se em forma de diálogo ou a senhora fala e depois ela fala, ok? Ok, eu vou fazer assim, eu vou fazer a avaliação do aspecto geral, comentários, e depois as dúvidas eu vou pontuando e ela vai me respondendo. Pode ser? Essa é a minha proposta. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Também considero o trabalho com todos os aspectos necessários, né, para a tese. Então, eu vejo que, já desde o tema, liderança feminina, a experiência de mulheres que se tornaram líderes em empresa de base tecnológica, é um tema emergente, né, quando se fala do feminino nesse momento.
E a bibliografia também, a revisão integrativa que está, né, pelo IGC, cada vez mais a gente vê que se firmou com relação a dar uma base mais, vamos dizer, segura, né, para o doutorando. Então, se revelou muito bem feita. Acho que isso também facilita para quem está avaliando, né? Eu achei muito importante também que os trabalhos que ela mencionou, os comentários e o fato de fazer parte do grupo de pesquisa, todas as vezes que eu faço parte de banca de professores que têm grupos de pesquisas como o do professor de Cristiano, eu sempre pontuo isso, porque eu acho isso muito importante, né? Porque o fato de ter outros doutorandos, né? Outros estudantes, outros pesquisadores antes, isso faz com que você também continue evoluindo, né? Não fica um trabalho que como se estivesse começando, né? Então a gente percebe que todos os doutorandos desse grupo têm uma base que facilita muito, não só a base teórica que ajuda em algum momento, mas a base experiencial, né? O fato de muitos membros ainda mesmo depois de formados, né, continuarem indo ao grupo, né, ao trabalho, enfim, de troca, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do EGC nesse aspecto, né? A descrição também minuciosa das técnicas, como a professora bem falou, a professora Simone, são bastante didáticas, né? Todas as descrições, as partes, as figuras, né? Tudo muito bem estruturado, organizado, isso facilita bastante. Imagino que também pela sua formação ajuda a Cristiane a ser mais funcional, objetiva, né? O que facilita para quem está lendo e com certeza para quem ainda vai ler, né? Também a análise dos resultados, eu consegui ver bem não só a organização, a estrutura, mas o fato de estar muito bem desenvolvido, muito bem pontuado, o que é da literatura e o que é dos achados, né, das entrevistas. Ficou bem claro isso, que nem sempre isso fica claro quando você tem um conteúdo muito grande, né? Em especial a figura 9 da página 131, que você descreve muito bem os temas que emergiram, né? Todas as figuras ilustram muito bem o conteúdo e separam muito bem a pesquisa bibliográfica, né? E ela, sem dúvida, é uma tese que abre e amplia novos olhares, né, para a questão da liderança feminina. E algumas coisas que eu gostaria de contribuir, que eu acho que também pode ser discutido depois, antes de se fazer a avaliação mais formal, né, que a gente pode enviar depois da banca, né? Então, algumas observações eu vou fazer de uma forma que, quando for alguma dúvida, eu vou pedir para a Cristiane me responder, tá? A primeira, na verdade, não é uma dúvida. A observação é que eu senti falta de mais resultados no resumo, né? Eu vejo que, assim, quando você vai fazer uma pesquisa, o resumo, ele é o primeiro que todo mundo lê, né? E que muitas vezes ele é marco para você separar ou não aquele trabalho, para você ler o trabalho todo. Então, assim, é muito importante que tenha mais resultados no resumo. Uma dúvida que eu tenho é com relação aos procedimentos metodológicos. Embora eu considere bastante adequado, eu tenho uma dúvida aqui, antes de realmente concluir que ela está totalmente adequada. Essas entrevistadas, você fala da bola de neve, né? Do snowball. Elas todas pertencem àquele grupo que se reúne lá na CAT? Não, nem todas, professora. Algumas, acho que a minha sorte, acho que o universo conspira, mas a Lamar, que foi meu primeiro contato, né? Até por eu ter ido ajudá-la quando ela pediu uma reunião de um domínio que eu tinha, de inteligência competitiva, eu fui até a empresa dela e nós nos conhecemos. E eu acho que são aquelas coisas mesmo de universo conspirando, porque ela tem uma rede de relacionamentos enorme. E aí ela me apresentou outras. Algumas vieram
pelo grupo de mulheres da ACAT, porque eu conhecia a pessoa que coordenava esse grupo lá, e como eu estava na Fiesc, eu tinha acesso também. Mas tem uma mistura aí. Eu atribuo o ponto-chave de sucesso, aquele fio da meada, né, que a gente primeiro puxa, ao contato feito com a Alamar como a primeira entrevistada. Entendi. Eu fiquei preocupada com isso, fiquei preocupada porque eu fiquei me perguntando, principalmente quando apareceu, né, aquela questão de barreiras inexistentes, né? E aí eu fiquei pensando, será, claro, que o fato de você participar de um grupo de pessoas que tem um nível também de liderança, e se isso, eu fiquei me questionando também, se isso não se tornou uma bolha, né? Porque muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está interpretando, ou analisando, ou observando, é quando você percebe que você tem um grupo muito privilegiado, né? Onde você tem todos os apoios que a gente sabe que um grupo desse facilita, né? Claro que também é um aspecto importante nesse momento, porque o fato de ter grupos de mulheres que se reúnem cada vez mais em vários setores é uma coisa relativamente nova que, como diria a Simone, na nossa época não tinha, né? Quando tinha era muito pouco, né? Havia, pelo contrário, às vezes mais competição entre as mulheres do que, na verdade, essa irmandade que está se formando hoje é algo um pouco mais novo, né? Então, vamos seguir adiante. A partir da página 85, até quase ao final aqui no capítulo de relato de experiência, eu tenho uma outra pergunta. Pelo tamanho do texto, eu imagino que você fez um resumo, né, da transcrição, é isso? É isso mesmo? Você fez um resumo da transcrição? Sim, a transcrição ela é bem mais extensa. Esse foi um trabalho exaustivo que foi e voltou, né, em conversas minhas com o professor Cristiano, várias delas, mas extremamente produtivas, até chegar nesse resultado final, porque ele me cobrava muito, Cristiane, tem que ter um texto mais fluido, né? Algo que as pessoas tenham prazer em ler, com menos citações enormes ali. E num primeiro momento, o texto inicial que eu tinha entregado para análise do professor, ele tinha muito mais páginas, porque eu tinha colocado citações maiores dessas mulheres, então não ficou tão fluido assim. Na hora de trabalhar em cima desse texto, ele acabou sendo reduzido, e o que eu ganhei com isso foi essa leitura um pouco mais fluida, pelo menos como opinião do professor na última reunião que tivemos a respeito desse relato das experiências. Uhum. Eu tenho algumas observações que eu não vou ler todas elas, porque elas são pontuais, assim, e eu enviei também para o professor, tá? Por escrito. Então, acho que vamos tentar resumir. Em vários momentos, o que eu percebi é que, mesmo em sendo transcrição, e claro, se o objetivo é resumir, mais ainda, o que eu te sugiro é que você tire ainda tem algumas observações ou comentários que deveria estar mais no diário de campo. E aí eu vou explicar por quê. Tem alguns momentos que você se identifica com as pessoas. E essa identificação é um mecanismo que te atrapalha na hora de fazer a interpretação. Então, assim, claro que eu não vou pedir para você reescrever a tese, mas com certeza, se você retirar pelo menos essas que eu pontuei, que não são muitas, deve ter umas 10 aqui, e reler, você vai perceber que ao analisar vai ter algo um pouco menos, que não é nem, a ideia não é tirar a emoção, a ideia é que a emoção fique no lugar, no seu papel, entende? Porque quando a gente está dando aula, né, sobre entrevista e análise interpretativa, a gente fala do epoquê. E o epoquê só é possível na medida em que eu, depois que leio a transcrição, onde eu vou fazer o resumo, na medida em que eu, depois que leio a transcrição, onde eu vou fazer o resumo, onde eu vou trazer a fluidez, a objetividade, mas ao mesmo tempo eu vou dar foco
no meu objetivo geral e nos meus objetivos específicos, eu tenho que tirar os mecanismos, né? Os mecanismos de identificação, principalmente, tá? Então, assim, eu acho que essas observações ou comentários que você fez, que você deve ter anotado no diário de campo, eles criam um obstáculo, entende? Para que você possa focar melhor e daí sim fazer aquilo que eu concordo com a Simone, de interpretar mais do que descrever, né? Onde você vai poder articular entre as falas, né? Na análise do resultado lá, nesse capítulo, principalmente no próximo, né? Que seria da página 131, que eu vou comentar agora, poderia haver mais fluidez, né? Você poderia entrar com mais dados de interpretação e menos de descrição, porque daí você na análise dos resultados, embora esteja muito bem desenvolvido, bem estruturado, você é organizada, você escreve bem, só que você poderia ter colocado mais conteúdo interpretativo e menos repetição da descrição. Por quê? Porque faltou focar. Na minha opinião, o que faltou foi focar. Na medida que você coloca a tua identificação, fica um pouco mais complicado você enxergar o que realmente as mulheres falaram, não o que o seu sentimento falou com relação ao que ela falou, né? Porque aí sim, na análise dos resultados, você vai poder incluir melhor. Essa também é a minha opinião, faltou um pouco mais de interpretação e reduzir mais a descrição para não repetir na análise dos resultados. Então, ao final, quero completar a minha fala dizendo o seguinte, que nas considerações finais, eu senti falta de uma fala da Cristiane sobre a síntese e o recado para as mulheres. E aí, algo que pudesse mostrar o seu posicionamento diante dos achados, diante do contexto histórico, com relação ao papel da tecnologia. Professora Marina, desculpe interromper. A senhora poderia repetir essa última fala, que deu uma falha aqui no sistema, eu não consegui ouvir, por favor. Tá. Obrigado. Ao final, aqui, completando a minha fala, no capítulo Considerações Finais, eu senti falta de uma fala da Cristiane sobre a síntese e o recado para as mulheres. Algo que pudesse mostrar o seu posicionamento diante dos achados, diante do contexto histórico com relação ao papel da tecnologia na rotina da sociedade em geral e como o espírito comunitário pode enriquecer e apoiar essas lideranças. Você comenta, mas fica tudo meio vago ali na análise dos resultados e você não traz de volta lá no final. Incluiria nas sugestões dos estudos futuros as lideranças das startups, a dimensão da potencialidade das oportunidades mais amplas na área de tecnologia da informação e a visão de mulheres que são lideradas por mulheres. Como eu falei, eu acho que, sem dúvida, essa tese ela é uma tese que abre e amplia novos olhares para a questão da liderança feminina. Por quê? Né? Nós descobrimos que o sistema de crença que construímos e que pode melhorar, evoluir e criar o nosso caminho ou obstáculo para o que buscamos. Ou seja, está dentro de nós, a gente está co-criando, né? Vai muito da nossa atitude de escolher não ser vítima, né? Escolher melhorar como pessoas, não se preocupar tanto com essa questão do gênero, mas com a questão do ser humano, né? Eu acho que isso a tua tese resgata e eu acho que é muito importante, né? E que junto com o nosso sistema de crença, a dedicação aos estudos e conhecimento, o tempo de experiência, as consequentes escolhas, elas pavimentam o caminho da liderança. Então, essa perspectiva da irmandade que está surgindo nos novos tempos também melhora, né, a nossa capacidade de nos reconhecer e nos apoiar mutuamente. Porém, eu acho que a gente também não pode deixar de pensar um pouco, né, nesse contexto que a gente está vivendo ainda, né, que um ambiente com a maioria de homens, com nível reduzido de consciência, né, sobre o respeito, consideração, educação pelo, né, e que a gente percebe que ainda impera nos ambientes organizacionais, né, que é
um longo caminho a percorrer até que a humanidade chegue no grau razoável de convivência respeitosa e verdadeiramente humanitária, onde se possa imperar a consideração e o respeito necessário para a gente alavancar a evolução do ser humano, né? Eu acho que ainda falta muito, né? Então, eu gostaria de ser otimista, mas eu acho que não dá para ser tão otimista, né? Ainda me fez sentir assim que a gente está numa bolha ao ler o seu trabalho. Deixa a gente animado positivamente, mas eu me cobro disso, assim. Eu acho que a gente tem que se lembrar desse contexto que a gente está, né? E principalmente no Brasil, onde a gente ainda vive muito, né? A gente não pode esquecer, sob pena de negar a urgência da reflexão e ação. Embora a liderança feminina seja um tema emergente, a gente ainda tem muita discussão sobre feminismo, feminicídio, cotas femininas nas bancadas políticas, né? E outras que a gente vivencia, né? Mesmo em lugares que o salário é o mesmo. Por exemplo, nós, professores, né? Professoras na universidade, ainda tem as questões de assédio moral, né? Quer dizer, então, isso é uma coisa assim que me deixou me cobrando de falar isso nesse momento da sua tese, do comentário da sua tese, porque eu me vejo olhando para trás, muita coisa melhorou, que bom, melhorou. Mas e esse contexto que ainda tem coisas assim que parece tão, né, que deveria já ter superado e ainda não superamos, né? Quem sabe agora nesse isolamento a gente aprenda alguma coisa, né? Mas eu gostaria de ter concluído a minha fala com algo mais positivo, mas a realidade que eu vejo me impede disso, entende? A realidade que eu leio, que eu percebo, que eu tenho vivenciado bastante, assim, em conviver com pessoas, muitas mulheres que trabalham na área de tecnologias, que são lideradas também por mulheres, o meu contexto, a minha vivência, o meu momento histórico me impede de concluir a minha fala de forma que eu gostaria de ser positiva. Eu ainda acho lamentável que ainda muitas das coisas que você citou na sua tese faz parte ainda de pessoas muito privilegiadas, muito, né? Então, e eu gostaria que isso não fosse esquecido. Mas, de qualquer forma, dou os parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho do Cristiano, trabalho da equipe aí, né? E agradecer também muito ao pessoal aí do IGC, que está valentemente apoiando a gente para o trabalho não parar, né? Que a gente possa continuar pelo menos o que é possível. Um abraço forte aí para todos os colegas, para o Cristiano. Parabéns a você, Cristiano. E é isso. Obrigado, professora Marina. Volto a palavra para a Cristiane. Só, da mesma forma, tenho a agradecer as contribuições. Estou aqui, vou depois ouvir a gravação e todas elas vão ser, no detalhe, vistas com o professor Cristiano. Muito obrigada, professora Marina. Professora Marina, já anotei aqui uma ideia para a futura pesquisa, estudar os grupos de mulheres. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado, é interessante, né? Hoje está aparecendo aí um monte de grupos de mulheres, tem um espaço aí interessante para estudo. Bem, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu passo, então, a palavra para a professora Andréa Staio para suas considerações e questões. Por favor, professora. Muito obrigada, professor Cristiano e Cristiane, pelo convite. Gostaria de cumprimentar também o professor Fialho, professora Marina e professora Simone, por podermos estar juntos aqui nesse momento. Cristiane, não tem como falar do seu trabalho sem falar um pouco de você. Fui ao seu Lattes, Cristiane, engenheira eletricista, mestre em engenharia mecânica, atuou em várias posições de liderança em diferentes organizações.
Você poderia ser sujeito de pesquisa em uma pesquisa sobre mulheres líderes e mulheres em posição de liderança. E entendo o seu interesse pelo tema e a necessidade emergente de criação de novos conhecimentos científicos sobre essa temática. Além disso, é mãe de duas, eu ia dizer crianças, mas não são mais crianças, né? Tem 2 filhos também, aí adolescentes agora. Então, certamente já viveu grande parte desses desafios citados pelas pessoas que você entrevistou. Gostaria de iniciar, depois de falar de você e te parabenizar por sua trajetória como líder, dizer também que você realizou seu doutorado trabalhando, né? Que não é algo fácil, trabalhando e com todo esse histórico, inclusive familiar e profissional. Então, parabéns em função disso também. Queria comentar, Cristiane, que você sabe disso, né? Mas a gente se identifica também. O meu primeiro artigo científico publicado lá em 1997 foi exatamente sobre gênero e posição hierárquica, né? O artigo chamado Organização, Gênero e Posição Hierárquica na Revista de Administração da USP. Então, isso faz só 23 anos. Então, é uma satisfação ler o seu trabalho aqui, que retoma a reflexão com relação a essas questões que, embora não sejam pesquisadas há décadas, de fato, necessitam de sistematização e nova compreensão do fenômeno no cenário atual. Eu vou fazer comentários com relação à sua tese, também vou te fazer algumas perguntas, tá? Mas vou ficar dentro do meu tempo. A tua apresentação foi muito boa, você demonstrou que domina o tema, foi objetiva, levou aí, não chegou a levar 30 minutos, chegou próximo de 30 minutos. Então, apresentou um trabalho de pelo menos 4 anos em uma síntese de 30 minutos. A forma é excelente, o encadeamento, a lógica, então a apresentação perfeita, meus parabéns por isso. Parabéns também pela forma de apresentação de toda a sua tese, embora tenha 222 páginas, conseguiu ser sintética, né, para um trabalho interpretativo, ele não é longo, ele é sintético. Como eu coloquei no meu parecer, muito sintético também, você tem a originalidade que lhe confere uma tese, então eu não tenho dúvidas que você tem uma tese original. Você sintetiza o conhecimento anterior, você identifica uma lacuna de pesquisa, estabelece uma pergunta de pesquisa, busca as bases conceituais, define um percurso metodológico, o segue fielmente e consegue chegar a conclusões com base nesse percurso. Então, parabéns por este percurso, Cristiane. Você tem uma tese. O que eu vou sintetizar agora e te fazer algumas perguntas são apenas, na verdade, alguns cuidados que pensam que você poderia pensar para serem anexados no seu documento final apenas. Esse que certamente será lido e citado por vários pesquisadores aí no futuro que venham a querer trabalhar com essa temática. Então, eu não vou repetir o que as demais professoras já falaram, acho que eles foram bastante pertinentes. Eu só vou fazer algumas complementações. Tudo bem, Cristiane? No método, vamos direto para o método. Você cita análise temática, acho que ok, é um procedimento de análise adequado para o seu contexto, um trabalho interpretativo, e você cita uma análise predominantemente indutiva, né? Entretanto, eu fico pensando aqui se não vale a pena, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você está me ouvindo, Cristiane? Estou ouvindo sim, professora. Estou ouvindo tudo que a professora está falando. Tá. Quando você foi a campo,
entrevistou os seus sujeitos de pesquisa e na hora de fazer a interpretação, a leitura, a escolha de códigos, etc., diferentemente de fazer uma pesquisa numa temática que não há um corpo teórico relativamente consolidado, o estudo sobre liderança feminina, já temos estudos, embora menos em organizações de base tecnológicas, temos estudos sobre liderança feminina. Então, certamente você não foi ao campo sem nenhuma base teórica, você tinha uma base teórica. Tanto que lá nos teus objetivos específicos e no seu quadro, que você retoma lá no quadro da página 82, quando fala do seu esquema de interpretação, você cita influência positiva, influência negativa, são códigos e temas, subtemas, na verdade, que já derivam dos teus objetivos específicos e da tua base teórica. Para que eu estou dizendo isso? Para te sugerir uma reflexão, para verificar se você não poderia admitir em seu procedimento metodológico que você utilizou códigos indutivos, mas também alguns códigos dedutivos, baseados na literatura. Que Brown e Clark já dizem que esse é o processo natural quando a gente tem uma área de conhecimento no qual a gente já vem com uma base teórica. E ao fazer isso, a gente não precisa correr o risco de dizer que o nosso trabalho não é interpretativo. O seu trabalho é interpretativo, o seu trabalho é qualitativo. Você faz análise temática, você emerge códigos dos dados diretamente, mas você também vai à análise desses dados emerge códigos dos dados diretamente, mas você também vai à análise desses dados com algum referencial teórico que de alguma maneira te direciona na identificação, inclusive, desses códigos. Eu queria te perguntar se faz sentido isso, se você se identifica a isso, e se sim, a sugestão de manter o fato de você utilizar códigos indutivos, mas reconhecer que alguns códigos foram derivados da literatura, ou seja, que houve um interjogo entre códigos indutivos e códigos dedutivos. Eu consigo, professora Andréia, entender perfeitamente, aceitar essa sua sugestão e consigo, com as suas palavras, com o que você colocou para mim agora, defender isso sim. Eu tinha imaginado muito mais indutivo, predominantemente indutivo, acabou que ficou como indutivo, mas explicado dessa maneira, a professora tem toda a razão. Eu não tenho nenhuma limitação, nenhuma barreira em aceitar essa sugestão, não. Ela é pertinente e muito bem-vinda. Joia, essa é uma sugestão que eu deixo, então, professor Cristiano, para vocês ponderarem, e acho que enriquece o trabalho, ele não diminui o trabalho da Cristiane, pelo contrário, ele reconhece esse interjogo aí dialético entre emergência de códigos e subtemas e o reconhecimento, por outro lado, dessa bagagem teórica que, de alguma maneira, orienta o trabalho também. Principalmente porque novos pesquisadores vão ler a tua tese e vão querer aprender a fazer análise temática com base nesse seu material, e isso pode ser bastante positivo para eles também. Gostei bastante da forma que você apresenta os resultados e a discussão. Foi pontuado pela professora Simone e também pela professora Marina, e esse eu gostaria de te pedir também, que é uma forma de valorização dos teus resultados. Pensa assim, lá na tua discussão e considerações finais, o que de fato você gostaria que os leitores concluíssem sobre qual é a contribuição da tua tese? Ou seja, conseguir demonstrar de forma sintética, aí é o exercício da síntese, lá na discussão e consideração final, como estava o estado do conhecimento anterior sobre liderança feminina neste contexto e como está o estado do conhecimento atual
em função dos resultados da sua pesquisa. Ou seja, você nos disse lá no início que a tua tese era original. Nós concordamos com isso, ela é original. Então, se ela é original, você traz novos elementos de análise que nos ajudam a compreender um fenômeno com um olhar novo, que não existia. Sintetiza esse olhar novo. Sintetiza essas suas contribuições lá no final. Deixa mais claro como estava o estado do conhecimento anterior e como está agora. Você tem esses elementos, eles estão na sua tese, mas veja se é possível sintetizar numa figura, num quadro. A Simone falou de quadro analítico, né? Deu algumas sugestões ali de possibilidades de uso de termo, mas vejo que essa síntese ela é fundamental. Pensa que você vai publicar um artigo internacional sobre a sua tese. Um artigo internacional, ou mesmo nacional A1 ou A2, você vai ser limitada por 20 ou 30 páginas. Então, o que você colocaria lá nos resultados? É isso que te desafiaria a colocar nesta sessão de discussão e considerações finais. E te perguntaria agora, porque está muito tranquilo para ti, a gente tem que fazer umas perguntas difíceis. Qual é a síntese do conhecimento atual? Ou seja, qual é a sua contribuição teórica? O que se sabe hoje com a sua tese que não se sabia antes da realização da tua tese com relação à liderança feminina em organizações de base tecnológica? Primeiro ponto, professora, que só um parênteses, não está tranquilo não, tá? Eu estou entusiasmada, os sentimentos estão, mas enfim, fechou o parênteses. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é o que foi trazido de inexistência de barreiras, né? Como eu reforcei na minha apresentação, do que eu li para fazer a revisão, para entender o estado da arte, nenhum material trouxe para mim sequer um comentário em relação à inexistência de barreiras. Os facilitadores, em alguns documentos, alguns estudos até foram apresentados, mas muito em organizações como governo e educação, quando eram empresas, eram multinacionais, fora do Brasil, né? Enfim, não tinham a nossa cultura. Então, eu trago, num primeiro momento, esse olhar de que há casos, em determinadas situações ou por determinados motivos, que essas mulheres vivenciaram a não existência de barreiras. Para mim, esse é um ponto que eu quero explorar muito. Outro item, a família como um influenciador, na maior parte dos estudos que eu li, falava muito da mãe, como essa figura que dizia assim, olha, eu sou uma mulher que sou dona de casa, não trabalho, não quero isso para minha filha. Então, filha, estuda, vai, batalha, você precisa ser independente. E ali eu já percebi a figura do pai. Percebi também fortemente a figura do marido dessas entrevistadas como alguém que tem sucesso e que não se incomoda com o sucesso delas. É, na verdade, uma parceria, né? É um suporte que elas relataram como sendo um facilitador para a sua liderança. Eu tocaria muito nesses principais pontos, professora. Certo. Então, eu vejo que o teu desafio, Cristiane, seria, do ponto de vista científico mesmo, seria sintetizar esses elementos, achar a base conceitual deles já na literatura atual, né? Qual é a abordagem teórica que fala de apoio de família, de marido, etc., não só como elementos, assim, apoio do marido, apoio da família, mas qual é a base conceitual? Qual é a abordagem teórica que já sintetizou isso? Você vai dizer, a abordagem teórica X no contexto Y. Então, traz isso para a tua síntese final e para poder demonstrar, neste contexto aqui, isso foi visto, isso não foi visto. Então, o que eu consigo agregar de elemento novo na interpretação desse fenômeno é A, B, C, D. Ok? Pode te ajudar bastante em termos de publicação futura.
Eu não vou me estender mais, eu quero falar só mais duas coisas. Cristiane, no final, acho que vale passar por uma checagem, não de língua portuguesa, porque seu texto está muito bem escrito, mas eu vi algumas referências que não estão lá, referências citadas no texto que não estão lá no final, nas referências bibliográficas. Acho que isso precisa ser cuidado. E só um elemento final que é caro ao EGC e não diz respeito a você especificamente, Cristiane, mas eu tenho enfatizado em todas as defesas que eu tenho participado, na sessão de aderência ao EGC e também lá na sua análise, ponderar alguns elementos relativos ao conhecimento, que é o nosso objeto de estudos do EGC. Ou seja, para além do fato de dizer que o estudo foi realizado em uma EBT, ou seja, numa organização intensiva em conhecimento, e para além do fato de dizer que a liderança é um dos elementos fundamentais para a gestão do conhecimento, por que esse é um trabalho de tese para o EGC? Quais são os elementos de conhecimento tratados na sua tese? Qual é o processo de conhecimento subjacente? Qual é a relação direta que existe entre esse processo de liderança de mulheres nesse tipo de organização com o conhecimento? Escapa um pouquinho na tua discussão, não estou falando isso só sua, acho que de várias, mas é algo que, se for possível fazer uma reflexão mais próxima com relação a isso, penso que agregaria bastante valor também à sua tese, Cristiano, mas fica com uma reflexão até maior, sabe, professor Cristiano? E não é para você que eu estou dizendo isso, estou dizendo para nós, professores do EGC, né? Dado que o nosso programa está chegando ao estágio de maturidade, de que maneira a gente consegue manter a nossa identidade com essas temáticas importantes ao EGC, mas cada vez mais fazendo esse link mais direto com o conhecimento, né? Que eu não tenho dúvidas que existe e que tem, mas dar mais luz a ele, né? Tirar do fundo e colocar como figura um pouquinho mais, fazendo uma analogia com a Gestalt aí. Cristiane, era o que eu tinha para te dizer, quero te parabenizar pelo trabalho e, de novo, essas considerações que eu te faço e as perguntas um pouco cabeludas que eu te fiz aqui são para reflexão e para que o teu texto final, que vai ficar como referência para outros pesquisadores, esteja ainda mais afinado e que reflita todo esse processo de aprendizagem seu, que refletiu em seu doutorado e vai fazer com que você seja doutora em muito breve, estejam refletidos no texto final. Muito obrigada, professor Cristiano, e parabéns novamente a Cristiane pelo belo trabalho realizado. Obrigado, professor André, pelas contribuições. Cristiane, alguma resposta, alguma consideração? Mais uma vez, só agradecer as contribuições. Eu não tenho mais palavras para essa banca. Enfim, só obrigada, professor André. Eu acho que o desafio aí que a professora Andréa colocou vai ser muito interessante, principalmente no que se refere a enfatizar essa relação com o IGC. Eu acho que isso é interessante. Dá até um artigo, dá um bom artigo. Ok, muito obrigado. Passo então finalmente a palavra ao professor Francisco Fialho. O senhor está com a palavra, professor. Bom, então primeiro eu quero cumprimentar a professora Simone, a professora Marina, a professora Andréia, né? E dizer que ser o último a falar é sempre uma coisa complexa, né? Porque tudo já foi dito, né? Então você não tem muita coisa mais a dizer, né? Eu destaquei no parecer que eu te mandei, Cristiano, eu destaquei a maneira que a Cristiane escreve, né? E achei que a literatura sobre liderança feminina está poética, né? Paredes de vidro, penhascos de vidro, né? Umas coisas assim, bem a minha cara. Até gostei e vou começar a investigar mais esse tipo de literatura, né? Que sai um pouco daquela dureza
científica, né? E vai um pouquinho para o poético. Né? A escolha dos pseudônimos também foi absurdamente fantástica. Né? Eu não sabia que Edila era também uma líder feminista. Né? Eu pensei que ela fosse só uma baita de uma atriz, inesquecível, Edila Mar. Né? E realmente eu já tomei partido, né? Eu já virei uma lamarista. Adorei as falas dela. Quanto à tua tese, então destaco tudo que você fez, a tua revisão de literatura, metodologia. Metodologia, você tem um orientador que é o nosso guru dentro do EGC de metodologia. É óbvio, né? Que você, como já foi colocado pela professora Marina, falando de porquê, professora Andréia, né? Você tem milhões de alternativas que você poderia ter seguido, né? Um Flaner, enfim, você teria outras possibilidades metodológicas, né? E é óbvio, né? Embora eu acho que seja maravilhoso, muito bom o seu trabalho, como todos nós aqui na banca, quando você olhar daqui a 10 anos que você escreveu, você vai dizer, meu Deus, eu escrevi isso. E vai querer mudar muita coisa. Mudar muita coisa. Isso aí, todos nós passamos por esse problema. Eu acho que o mais importante de tudo que foi dito, né, é que essa tua tese ela tem uma relevância muito grande. Né? É tanto que emocionou as mulheres presentes, né? E eu não vou nem falar sobre isso para não apanhar, né, Cristiano? Minoria na banca, né? Mas levou a emoção, né? Porque realmente você está precisando dessa liderança feminina, né? E eu falo isso lembrando que muitas vezes a mulher deixa de ser mulher e ela se veste como homem, age como homem, e isso a gente não quer, não precisa. Não é que não quer, pode ter também, mas não precisa da liderança feminina, né? Da Babi Yaga, né? Daquela mulher poderosa, da grande mãe, né? Que foi o início da nossa cultura, né? A líder da tribo, a mais velha, né? Que tudo começou com ela, na verdade, né? E o que é essa diferença, né? A gente, como junguiano, como psicólogo, a gente vai dizer que essa transição do matriarcal para o patriarcal é a transição da empresa ou do clã, onde a emoção fundadora é o amor, para o clã patriarcal, onde o medo de não ser o pai vai levar à dominação, à violência, à posse, à propriedade, enfim. Precisamos da mulher de novo. Né? Hoje a gente fala num equilíbrio entre o feminino e o masculino. Né? Essa liderança feminina, para mim, né, que é alguma coisa que está faltando, mesmo na nossa civilização, na nossa cultura. Né? É óbvio que para você chegar lá, né, você tem que primeiro entrar pelo caminho dos homens, né, e disputar esses cargos, e às vezes de uma maneira masculina, a disputa por esses cargos. A gente viu isso no relato que você, dos cases que você trouxe, a gente viu bem isso, né? Uma mulher saiu da sua posição de mulher para poder invadir esses espaços, ocupar esses espaços. Então, o teu trabalho é de uma relevância muito grande, muito grande. Daí a importância, eu acho que os comentários que foram feitos aqui, mesmo que não sejam inseridos no teu trabalho final, vai ficar a critério do seu orientador, eles merecem publicações e artigos. Eu não acho que isso vai dar um artigo. Eu acho que vai dar uma dúzia de artigos. Né? Eu espero que você, nos próximos 5 anos, o que você publicar com o Cristiano é do EGC. Então, eu acredito que temos as dúzias de artigos para poder explorar. Essas sugestões metodológicas, elas podem ser usadas em outras pesquisas complementares. Né? E eu mandei já o parecer, né, Cristina? Você deve ter recebido, eu te mandei o meu parecer por e-mail, mandei hoje. Né? É só abrir seu e-mail, está lá já. Né? E dar os parabéns para você. Eu não vou chorar, porque eu como. Eu vou te dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram, você e o seu orientador. Aí vou devolver a palavra para o Cristiano. Muito obrigado, professor Fialho. Eu, apesar dos meus 65 anos, tenho a ideia de que o homem também chora.
Então, quando as professoras e a Cristiane estavam aí quase chorando, eu também já estava aqui no mesmo caminho. Acho que a emoção faz parte do processo. Muito obrigado, professor Fialho. Cristiane, alguma consideração, alguma pergunta? Só mais uma vez agradecer essa generosidade enorme da banca, expondo essas coisas. Eu acho que tem todo o valor do mundo e cada uma das contribuições, eu e professor Cristiano, a gente vai sentar e analisar com muito carinho. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Tá. Antes da gente passar para as deliberações da banca, eu gostaria de falar trazer algumas questões aqui para a banca que eu acho muito importante. Bem, em primeiro lugar, agradecer o excelente trabalho da banca, uma visão bastante crítica em relação ao trabalho, era justamente isso que a gente estava precisando. Eu vejo a banca sempre como uma grande oportunidade de melhoria do trabalho, de trazer novas visões de mundo para dentro do trabalho. Eu acho que isso aconteceu hoje aqui de uma maneira muito relevante. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo a questão da liderança feminina a partir de diferentes aspectos. Eu acho que o que a Cristiane trouxe com a liderança Shakti, eu acho que é um futuro, traz aí uma discussão muito importante. Eu não sei se a gente poderia chamar isso de teoria, tem alguns que estão chamando de teoria ou de abordagem, como foi discutido aqui, mas eu acho que a gente pode dar uma olhada melhor na literatura para ver como localizar, se bem que eu já vi os dois, tá? Mas eu acho que a grande mensagem da liderança Shakti é que não existe liderança masculina ou feminina. Não existe a liderança do homem e da mulher. Como todos nós, tanto homens quanto mulheres, temos o masculino e o feminino, o que se procura é uma integração do masculino e do feminino. Numa perspectiva bem oriental, talvez a gente poderia pensar um pouco aqui sobre a ideia do yin e yang, trabalhar os dois polos de tal maneira que haja um equilíbrio entre esses polos. Então, acho que esse é um tema importante da tese da Cristiane. Eu concordo totalmente com a preocupação da professora Marina de que a gente está aqui, o trabalho trata de uma bolha, né? Nós estamos trabalhando com uma bolha que realmente não reflete a sociedade mundial e muito menos a brasileira, né? Mas é uma bolha importante para tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista econômico e social, que é essa bolha de mulheres que estão se integrando a empresas de base tecnológica e se integrando a empresas de base tecnológica e se integrando de uma maneira extremamente importante, ou seja, num nível hierárquico de donas de empresa, de líderes de empresa. Então, acho que tem aí um aspecto importante, né? Eu acho que a grande dificuldade na tese, acho que para mim também como orientador, foi a questão do texto, né? De como organizar o texto, e algumas considerações aqui certamente já vão contribuir para a gente poder ainda tornar melhor o texto. Eu acho que o texto está bom, como os professores, as professoras e o professor já colocaram, mas no início tinha muita transcrição, texto de transcrição. Eu acho que muito texto de transcrição numa tese indica, sobretudo, pouca análise, né? E por isso que eu sugeri a Cristiane de reduzir as transcrições e deixar o texto mais analítico. Eu acho que esse foi o caminho que a gente encontrou, né? Bem, eu vou ler com atenção os pareceres dos professores, já dei uma olhada aqui, todos os professores já mandaram aquele parecer inicial. Eu gostaria muito de contar para aqueles que ainda vão fazer o parecer, até quarta-feira da próxima semana, conseguissem mandar isso, por gentileza, para a gente poder conversar com a Cristiane para identificar os caminhos a serem seguidos aqui para frente, tá? Bem, então, o que me resta é agradecer
profundamente, de todo o coração, a participação dos membros da banca, as contribuições importantes que trouxeram para o trabalho da Cristiane e, de uma certa maneira, para a pesquisa do laboratório e para a pesquisa na área, porque, realmente, como todos concordaram, é um trabalho extremamente importante para a liderança feminina. Uma coisa que eu não gostaria de sair sem falar, que me veio aqui, e agradeço aos professores por me trazerem isso à cabeça, para me fazerem pensar nisso. Eu tenho lido bastante sobre mindset, né? Mindset e liderança. Inclusive, a professora Andrea está orientando um trabalho de doutorado sobre modelos mentais e liderança. E o que a gente percebe hoje na liderança feminina é a necessidade de um novo mindset, né? Ou talvez de um novo modelo mental. Né? Mas isso é extremamente importante e eu anotei aqui, a partir da nossa conversa, de ver essa ideia de pesquisar a questão de mindset e liderança feminina. Eu acho que isso é uma área importantíssima para a gente conseguir mudar o mindset das mulheres, de uma maneira geral. Isso a gente vai ter que começar nas escolas, vai ter que começar no berço. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Bem, então, eu agradeço muito a contribuição de todos e gostaria de ver como é que nós vamos fazer agora as nossas considerações. Eu já criei o grupo, né, no WhatsApp, todos já receberam, eu já recebi aqui a mensagem da professora Andrea e da professora Marina Nakayama. O professor Fialho já recebeu aí, Simone também já. Será que precisa o Cristiano? Basta, por exemplo, porque como é que eu vou tirar a Cristiane, né? Ela teria que sair da sala, no caso, né? Não, Fialho, a questão é que isso vai ficar gravado, entendeu? Então, as nossas conversas, depois esse vídeo ele vai se tornar público. Tá. Então, eu acho melhor a gente, mesmo que seja de uma maneira curta, a gente ter uma conversa privada. Legal. Tá ok? Então, tá. Então, vamos sair um pouco aqui, nós desligar os nossos sistemas aqui. Eu já vou desligar e passamos para o WhatsApp. E aí, no WhatsApp, eu acho que a gente pode ir conversando com o microfonezinho ali, né? Obrigado a todos os membros da banca pelas contribuições, pelas considerações. Eu vou preparar o documento depois para a gente poder assinar pela UFSC, né? Os professores vão poder assinar pela UFSC. Eu já tenho aqui uma assistente técnica, a professora André Staio, que já disse que conhece bem aí o sistema. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Então, eu vou ler agora a nossa ata da sessão, né? Ata da sessão pública de apresentação e defesa de tese de Cristiane Mitsue Yata, início do curso 2016-1, realizado aos 3 dias de abril de 2020, às 14h30, por meio de videoconferência. Aos 3 dias do mês de abril, por meio de videoconferência, conforme portaria normativa 2/2020 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa de tese de doutorado de Cristiane Mitsue Yata, como requisito final para obtenção do título de doutor em Engenharia e Gestão de Conhecimento, de acordo com a portaria 21/2020 do CTC. A doutoranda tem orientação do professor Cristiano Cunha e com a orientação da professora Inara Vieira. A banca foi composta pelos seguintes membros: professor Cristiano Cunha, doutor, orientador, moderador, professor André Staio, doutora, professor Francisco Antônio Fialho, doutor, professora Simone Feuer-Schutter, doutora, e professora Marina Keiko Nakayama, doutora, examinadoras externas.
sob a presidência do primeiro. A tese tem como título Liderança Feminina, a experiência de mulheres que se tornaram líderes em empresas de base tecnológica. Após a explanação, foi a doutoranda arguída pelos professores da banca e, em decorrência, a tese foi aprovada a arguição com modificações de aperfeiçoamento na versão final do trabalho, apresentado na defesa de acordo com o livro de requisitos. E a doutoranda tem 60 dias para entregar o trabalho. Então, vem assinado aqui depois por todos os membros da banca e pela doutoranda Cristiane Iata. Então, doutoranda Cristiane Iata, a senhora agora é doutora Cristiane Iata. Agora não, tem de entregar ainda o trabalho, desculpe, a banca tem de entregar ainda o trabalho, mas o seu trabalho foi aprovado pela banca. Parabéns, abraços coronianos, né? Tudo de bom, muito bom, excelente. Alguém da banca gostaria de falar alguma coisa? Pode dar os parabéns, né? Parabéns, okay. Cristiano. Parabéns, Cris. Um abraço virtual. Eu quero dizer que furou a imagem da banca, foi publicar, tivesse uma convidada. Ah, é? Aonde que teve uma convidada? Ah! Uma assistente aqui, ó, o tempo inteiro comigo. Ah, bem-vinda, bem-vinda. É outra mulher essa aqui, a Felina é o nome dela. Bem-vinda. E ela escuta, fica ouvindo. Imagino que ela deve ser uma grande líder aí nessa casa. É a grande líder, sim. Gente, então, muito obrigado a todos os membros da banca. Cristiane, gostaria de falar alguma coisa? Professora, eu quero só agradecer a todos os professores da banca, as suas riquíssimas contribuições, a professora Andréia, professor Fialho, professora Marina, professora Simone, a minha orientadora Inara, que está ouvindo, professor Cristiano, obrigada por ser aí um facilitador dessa minha trajetória. A equipe do LED e da secretaria, que eu acho que não estão medindo esforços para que essas defesas aconteçam. E, professora Andréia, por gentileza, transmita ao professor Pacheco os agradecimentos. Nesse período de transição, eu tive algumas dúvidas, eu mandava mensagem para ele, imediatamente ele retornava, super solícito. Enfim, eu acho que todo mundo ali tem o maior orgulho mesmo de pertencer. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Cristiane. Eu realmente também gostaria de agradecer ao pessoal do LED, que tem contribuído muito aí conosco, e agradecer também à professora Inara, que foi a coordenadora do trabalho. Muito obrigado, professora Inara. Gente, então, um grande abraço para todos vocês. Se cuidem, permaneçam em casa. Queremos sair dessa todos juntos. Amém. Beijão para todo mundo. Beijo. Tchau.